Depois de acertar a Apple com os tarifaços, tem outra Big Tech na mira do governo americano. Ah, é, cara? Tô falando da Meta. O governo tá com um processo contra a Meta, acusando a empresa de um possível monopólio, Elton. Conta pra gente, o que você sabe sobre essa situação? É um processo que envolve plataformas com as quais os brasileiros estão muito acostumados. A FTC, que é a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, acusou a Apple de monopólio nas redes sociais. E por que ela fez isso? Ela diz que a Meta, quando ainda era Facebook, ou seja, quando era tudo mato nas redes sociais, comprou Instagram e WhatsApp para tirar dois importantes possíveis rivais nas redes sociais do caminho. E assim aumentar o monopólio do Facebook naquele momento. O lance é o seguinte, não sei se você lembra, mas faz mais de 10 anos que o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp. Por que isso está rolando agora? A FTC, ela tem a responsabilidade de avaliar negócios nos Estados Unidos e ver se eles têm alguma questão de antitrust. Naquela época, ela aprovou, só que ela descobriu depois que o Facebook omitiu informações dela. Ela ficou pé da vida, entrou com uma ação na justiça falando que o Facebook estava monopolizando as redes sociais e tirando do caminho rivais que poderiam vir a ser grandes o suficiente para diminuir o poderio dela. Pediu na justiça para que o Facebook fosse retalhado, ou seja, partido em várias partes, de modo que ela ficasse longe dessas plataformas, ou seja, de Instagram e de WhatsApp, só que não colou esse argumento, e aí o caso ficou pelo caminho. Depois, a FTC juntou documentos, justamente os internos, comunicações dos executivos do Facebook que davam conta de que o Facebook sabia do potencial de Instagram e WhatsApp para aquele setor, ou seja, de como ele poderia vir a ser uma coisa maior, uma coisa grande. Ela juntou no processo, embasou um pouco melhor e a justiça levou esse caso adiante e agora a Meta vai ter que responder se é um monopólio ou não. É bom a gente ter em mente que tudo isso aconteceu na gestão da comissária Lina Khan, que era uma democrata super crítica às Big Techs e num momento em que o governo dos Estados Unidos e de outros países, assim como do Brasil, estava muito disposto a discutir os monopólios dessas empresas e como elas tinham práticas que poderiam minar outros concorrentes e disputar esse tipo de coisa. Com o Trump isso mudou. Agora a discussão não é se elas são grandes o suficiente, mas se elas estão alinhadas ao discurso do Trump. De cara, Diogo, ele mudou o comissário que manda na FTC e entrou aquele que a gente já tinha conversado há um tempo atrás, que é classificado como um dos guerreiros da liberdade do Trump, que é o Andrew Ferguson. E o Andrew Ferguson, ele entrou lá com uma missão, cara. Sabe aquela pessoa que bate no peito, bota a sujeirinha no braço e fala assim, dá a bola que eu vou bater esse pênalti? É esse cara. Só que a missão dele é mostrar como as Big Techs minam a capacidade de liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, de alguma forma, ele concorda com a Lina, mas por motivos diferentes. E aí isso nos traz ao cenário de que se a Meta estava em maus lençóis com a Lina Khan, ela não está muito melhor com o Andrew Ferguson. Até porque esse julgamento, né, Diogo, pode trazer consequências para lá de negativas para a empresa, né? No limite, o que pode acontecer com a Meta é ela ser fatiada, dividida em diferentes organizações. Então, de repente, o Instagram virar uma empresa à parte, ou o WhatsApp virar uma empresa à parte, é uma das consequências que pode ter. Isso para a Meta seria terrível, porque cada vez mais o que a empresa do Zuckerberg está tentando fazer é juntar justamente esses aplicativos por uma questão muito simples. Dados. Então, você vai integrar dados de usuários que usam plataformas diferentes, só que de uma maneira unificada agora a partir de uma conexão entre eles. E isso, cara, para a Meta é ouro, porque você vai combinar informações, sinais de comportamentos daquele usuário a partir de diferentes formas, porque o que você faz no Instagram não é a mesma coisa que você faz, por exemplo, no WhatsApp, que não é a mesma coisa que você faz no Facebook e assim por diante. E com isso ela pode chegar no limite, né, perder uma parte muito significativa do seu coração financeiro, que é os anúncios. Exato.
É bom notar que esse julgamento ainda vai demorar algumas semanas, mas já há expectativa de que ele vai contar com o depoimento de executivos relevantes, como a Sheryl Sandberg, que durante muito tempo foi a número 2 do Facebook e depois da Meta, ou seja, ela estava muito por dentro de como funcionava a operação e tem até a expectativa de que o Zuckerberg vá dar o depoimento. Se o Facebook e a Meta forem considerados um monopólio, a gente vai ter a insólita situação de ter duas empresas nos Estados Unidos sendo acusadas e depois condenadas pela Justiça dos Estados Unidos como monopólio e correndo o risco de ser dividida. A outra é o Google, cujo caso está nos escaninhos e nas gavetas do Departamento de Justiça. E é muito curioso a gente notar que a reclamação é a mesma, mas por motivos diferentes. A gente não pode se iludir e achar que esse é um caso fácil para o FTC, porque atribuir a acusação de monopólio à Meta por ela ter adquirido duas empresas é algo que precisa de muita prova. A gente já viu em outros momentos duas empresas de ramos iguais, no mesmo ramo, se fundirem, uma comprar a outra. Aconteceu aqui no Brasil, com o Itaú Unibanco. Uhum. Lembra da brincadeira que tinha? Qual que era a cor do S da Perdigão? Que a Perdigão comprou a Sadia e tal, não sei o quê. Isso acontece. O que não pode acontecer, e é isso que a FTC está argumentando, é isso minar as opções que as pessoas têm quando elas vão consumir aquele tipo de serviço ou de produto. Dito isso, esse é um julgamento que vai testar as águas do relacionamento do Zuckerberg com Trump. A gente já viu no começo do ano uma guinada no discurso do Zuckerberg para, de alguma forma, se alinhar à órbita, às expectativas dos republicanos e do Donald Trump. A gente viu o fim do programa de checadores, a gente viu a volta do conteúdo político às redes sociais, a gente viu o fim da moderação automática, que eram todas coisas que os republicanos diziam que minavam a liberdade de expressão com mais incidência para eles do que para os democratas. Mas nos últimos tempos a gente viu que tem também um esforço um pouco maior de um lobby direto, ou seja, um pedido direcionado ao Donald Trump e aos seus aliados para arrefecer algumas questões. A gente está estressando esse julgamento, mas tem outras questões na esfera da administração Trump que preocupam a Meta, mas nenhuma como esse julgamento, porque, como você disse, é o que pode fazer com que ela seja dividida ao meio ou em várias partes, né? Com certeza isso deve estar, pelo menos, tirando um pouquinho do sono do Zuckerberg. O meu ia estar prejudicado, hein, cara? Qual?